Opa, Tudo bem? boa tarde, pessoal. Tudo bem, Rubinho? Tudo ótimo. Tá Boa frio, hein, tarde, aí, meu? moçada. Eu nunca, eu fiz acelerados hoje, Regi. Eu vi. Nunca teve uma situação de, assim, de não suar, sabe? Porque, cara, aquele lugar é Muito muito frio. quente, né? Então, é uma maravilha de poder entrar no carro e sentir que tá tudo bem, porque geralmente, assim, no Velocitar, se você esquece de tomar água, como eu faço 13, 14 carros durante o dia, você sai de lá desidratado. É, Então, hoje estava tranquilo. E eu estava comentando agora porque eu fiz uma volta rápida, não sei se chegou a ver com o Dodongo, com o clone, né? Porque a é, gente tentou dar uma olhada no Fuscão, como é que estava, mas não tinha jeito de recuperar é, o do Shurastei. Então, sei. aí a gente, o Kaká Closet, que é nosso irmão, ele fez a gentileza de ceder o Fuscão dele, a gente montou tudo, fizemos Ah, do mesmo, com os pneus, com a coisa em cima do teto, eu foi vi a foto, eu maravilhoso, vi. É, mas de qualquer forma a gente não conseguiu trazer o dele, mas a homenagem foi feita, então foi muito legal. claro, claro. E aí? Então, é isso aí. Ó, tomara que não tenha acabado o campeonato, né? Nós precisamos de uma Fórmula 1 mais disputada aí pela frente, né? Não, mas vai ter. É que a Ferrari, Regi, eu acho que ela trabalhou em elementos de velocidade. Como eles não tinham velocidade nos últimos anos, ela trabalha em cima de uma situação de velocidade, assim, no extremo. Você vê que é eles que estão mais perto no quesito peso do carro. Então deve estar tudo muito no limite ali. E também no carro, né? O limite dessa afinação que infelizmente acaba quebrando os carros. Essa é uma realidade. É. O G Ceará, nosso Wilder aqui, nosso amigo, já entra aqui. No fighting! Com o No rádio fighting. que o Pérez Ah, recebeu, né? É. então. É Acho, que acho também, é normal, né? assim, tudo bem isso acontecer por agora, mas a realidade é que eles tiveram uns 2 anos atrás, ou 2, 3 anos atrás, os dois Red Bull um passando por cima do outro exatamente naquele local. Então é, é muito é muito é, é muito difícil para uma equipe, né? E o que está acontecendo? O Pérez realmente está muito forte, está ganhando nota, ganha renovação, está sendo fantástico. Mas a gente sabe que o Verstappen é nível fenômeno. E o Pérez é um nível muito bom, né? Muito bom, e tá assim espremendo tudo, mas em nível de corrida, você vê que ainda não dá. Em certas pistas dá, mas não todas. O que você viu de mais interessante, embora a corrida não tenha sido boa, né? Eu vi algumas boas ultrapassagens e algumas boas estratégias. Então, pela primeira vez é até sacanagem falar, mas a Ferrari acertou ali naquele momento em que agiram meio rápido, se bem que demoraram 2 segundos e meio a mais. Se tivessem todo mundo ali atrás, perde duas ou três posições e joga-se fora. Então, mas foi legal. A gente tem um Alonso em cima do trabalho assim firme. A gente tem um Vettel. Eu vou te falar o que eu mais gostei do Vettel. Não é só o nível de corrida. Gente, depois volta lá. Se vocês, não sei como vocês assistem de novo. Você vai pelo YouTube, você vai, mas dá uma olhada. Quando ele passa reto, você viu o Felipe Jafone falando, é estreito o local, é estreito. Quando o cara passa reto, geralmente um piloto que não está com uma ação muito boa, ele está esperando não bater. Ele nem mal saiu da pista, ele já deu o cavalo de pau, ele perdeu uma posição, ele ainda viu o cara chegando, esperou e saiu. Isso é muita agilidade. É. Foi muito Não, legal.
Na verdade, não esperou tanto, não. Não, ele foi meio saindo, o outro podia ter batido, não tenha É. dúvida, mas é, é uma situação ali que não dá para não deixar de bater É. palma. Foi legal, foi bem Competitivo, legal. competitivo, extremamente competitivo. Bom, vamos falar assim do que os melhores da corrida. Eu, por exemplo, votei no Max Uhum, por tudo que ele fez. Embora ele não, olha só que coisa, ele não liderou nenhum treino livre e nenhum nem Q1, Q2, Q3, né? E não fez uhum. a pole, lógico. E bom, mas na corrida ele mandou absoluto. Acho que ele foi o cara da corrida. Embora aí uma corrida que a gente tem que dar voto, eu fiz até uma menção honrosa para o Vettel, para o Alonso e para o Russell, né? Russell. E Russell. Esse, É. esse, assim, E a, a gente não vai saber disso a não ser que saia da boca do piloto. Mas num futuro, pode ser que o Russell vire e fale assim: a corrida mais difícil da minha vida foi essa. Por quê? Porque o carro balançava demais e eu tive que dar tudo e aquela coisa toda. Então, às vezes, não é nem. Eu já falei várias vezes isso, né? As minhas melhores corridas, às vezes, não foram nem aquelas que eu ganhei. Foram outras em que você chega por ali, assim, e foi sensacional. Foi muito sensacional. então, aqui estão até me contrariando que o Max não foi o cara da corrida. Gente, o cara venceu uma velocidade constante o tempo todo, não teve um senão, né? Então o cara, é um dos caras que andou bem. Para mim, ele foi o meu escolhido. Nem foi do Giafone nem do Sérgio. Eles votaram, puxa vida, não me lembro agora, mas enfim. E pela votação popular, né, na internet, foi o Hamilton, né? Uhum. Então, Mas mas aí tem a ver com o Nigel Mansell saindo do carro com ai, 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 ou não? A gente tem que. Eu queria perguntar para não, a vocês, votação para é o antes. público. A Ah, votação é é antes. antes? Né? Ah, entendi. Eu queria perguntar para o Nigel Mansell é público bom. geral. O Mansell era muito assim. Para quem É, lembra, o Mansell, meu, ele saía completamente assim, não tinha o que fazer, ele saía detonado do carro. é. Então, vocês, qual é a opinião, assim? Porque tem muita coisa que o cara quando ele tá com dor mesmo, ele tem dois tipos. Não dá para crucificar, mas tem o cara que gosta de sair do carro com aquela baita dor e finge que não está acontecendo, ele sai arrastando a perna, e tem o cara que é explícito, ele mostra para todo mundo aquilo que está Valoriza. realmente acontecendo. Então, eu vou te falar, a dor dele existiu, não tem como um grande campeão como ele tá mentindo aquilo, mas de qualquer forma, né, porque o carro tá batendo no chão, você ouve, você pega a câmera de dentro da Mercedes, você ouve tchá, 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 aquilo é carro batendo no chão, né? Então, o Fábio está escrevendo aqui, ó, WD-40 para o Hamilton. Mas e eu até ouvi, eu não sei se era o Ulisses, escreveu assim, o Russell não correu nada, ele herdou 2 posições. Eu entendo isso, amigo, mas é o seguinte, guiar o carro da forma como ele está guiando e ainda chegar na frente do Hamilton não é para qualquer um. Então, é uma prova difícil. O cara sair, se manter, e aí quebra duas Ferraris, beleza, não fez nada. Mas é o que eu estava falando. Pode ser que no futuro esse cara vire para nós e fale que a corrida mais difícil da vida dele foi aquela. E a gente não pode julgar, né? Porque eu sempre tentei mostrar para os meus filhos, e eu gosto de tentar mostrar para vocês isso. Quando a gente, assim, se você já andou num kart indoor, e você estava lá dominando, choveu, e teus amigos passaram e tal, a gente não pode julgar, você não estava esperando, você não sabia. A próxima vez pode ser que você vá lá e você comande, você mande bem, você faça as coisas todas, mas não tem como a gente fazer esse tipo de julgamento, porque o carro não está fácil de guiar. Eu mandei até uma mensagem para o Felipe Jafone, que eu vi que estava online, e falei para ele na sexta ou no sábado, eu lá em Mônaco Ele falou conversei. no ar.
Então, que a Mercedes está com um problema de rigidez atrás. O carro é muito rígido. E eles não têm mais como amolecer e fazer ganhar o tipo de aderência que eles querem. Então, é toda uma reprogramação. Você vê que isso, quanto mais mole, mais chacoalhada dá, mas é a aderência que precisa. Aí é uma, né, ali um sobe e desce, não tem muito o que fazer. Tem uma pergunta engraçada aqui. Antes, deixa eu mandar um abraço para a Sabine, lá de Ilhabela, que entrou para dar um abraço na gente. A Sabine tem os restaurantes lá em Ilhabela, dois famosos lá de Ilhabela, que ela é proprietária. Um foi criado, o Viana, que foi criado pelos pais dela, e o outro, Balena, que é criado por ela. Vai lá para conhecer, que é sensacional. Bom, a pergunta era o seguinte: as dores do Hamilton aconteceram por causa da idade? Não, não é bem por causa da idade, mas de 24 anos do Verstappen para 37 do Hamilton, claro que faz a diferença. Mas ele é um atleta assim como o Verstappen, né? Eu não diria por isso, até porque o cara, isso depende muito da vontade, da ambição. A gente, até pouquíssimo tempo atrás, qual era o cara mais que a gente falou que estava faltando motivação? O Vettel. Você viu numa corrida onde não lhe faltou motivação. Então, isso é coisa, aquela velha história que eu falo. Você é tão bom quanto a sua última prova. Não tem jeito. Sobre o Pérez, bom, claro, sem dúvida ele subiu bem de produção depois de Mônaco, depois de uma vitória em Mônaco, contrato renovado. Você concorda comigo, Rubinho, que isso é fundamental, mais no automobilismo, no tênis, esportes individuais, do que em qualquer outro, né? A motivação, você está mentalmente forte, né? E hoje a gente vem de assim, tudo muda na vida, né, gente? Quantas vezes vocês ouviram falar há 15 anos atrás que café não era bom, que ovo não era bom, e hoje tudo é bom, mas outras coisas não são boas. Então as situações vão mudando. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, mais do que fazer academia e estar preparado fisicamente, o mental é um dos maiores comandos que sempre foi, mas ele não era examinado dessa forma. Então hoje tem muito mais coach mental na pista do que físico. Então a pessoa talvez precise de um alongamento, precise fazer um aquecimento onde o cara faz uma luta, alguma coisa, pula corda, mas precisa de um coach de cabeça para fazer funcionar. Então aí você vai falar assim, o que é isso? É uma terapia. É uma terapia, é você condicionar a sua cabeça para o imprevisto, é você deixar aberto a tua cabeça para saber se... Porque, assim, se você programar numa largada, eu vou sair pela esquerda e tal. Se o cara for para a esquerda e você não estiver programado para ir para a direita, para evitar, você fica parado. E aí os pilotos passam, tal. Então, tem muito aí de você simplesmente deixar aberto, né? Mas o Checo tá muito rápido, muito rápido. Então agora a gente vai para uma prova de Montreal, que aliás era uma das que eu mais gostava, que faz falta no calendário realmente, e uma prova muito diferente, uma prova onde anda-se com aerodinâmica baixa, com freadas fortíssimas. Tudo bem que a gente teve isso agora também lá em Baku, mas de qualquer forma a gente tem que ficar meio aberto, porque o Verstappen anda em todas as pistas e a gente tem que ver como é que pro Pérez ser campeão, para te falar bem a verdade, ele vai ter que estar com o mental muito forte, porque eu não acredito que a equipe dê a ele as mesmas condições de ataque, né? Então, quando falam não lute, não luta, é normal, até como o próprio Norris com o Ricardo, não lute. Você viu que ele falou, mas por quê? No começo era uma coisa, agora no final é por posição, tal. Você vê, todo mundo tem um argumento, mas não lute para não colocar o risco das equipes, né? Não, então, não é assim, ele tipo, segura as pontas aí, nós estamos terminando a corrida com os dois carros, tá? Eles têm aquela experiência
lá de, se eu não me engano, quando foi, pô, que o Ricardo bateu na traseira do Verstappen, então, acho que Então, 16, acho, né? é isso. É, Rubinho, para responder aqui a pergunta do pessoal, por que não levantar o carro? A gente sabe que mas eu queria a explicação com as suas palavras. Por que não levantar o carro e solucionar o problema do porpoising? E depois eu queria fazer outra pergunta. É possível adaptar não, fazer nesses carros ainda, fazer valer o controle de tração? O controle de tração, ele só serviria, ele não tem, ele tem ali uma, mas o controle de tração você diz para evitar rodadas, Não, porque não, para manter o carro na altura correspondente ao piso, tal, para não, evitar o controle de corpo. tração não, a suspensão ativa, você diz. Perdão, suspensão ativa, claro. Então, a suspensão ativa, só que assim, você lembra por que tiraram na época 93 o carro da Williams era aquele carro maravilhoso. 94 chegou a Ayrton com um carro que era a mesma aerodinâmica, só que não funcionava, né? Porque não tinha suspensão ativa. Então, só que agora, com os caras trabalhando com o teto de como tá com o negócio de dinheiro, colocar uma suspensão ativa agora assim, é jogar. Quem tiver dinheiro, joga dinheiro pela janela, porque não tem. É muita. Gente, uma suspensão ativa é assim: vamos supor que o carro está a 20 milímetros do chão e você fala para ele: eu quero que esteja 55 naquele momento, mas na hora que eu frear, eu quero ele a 10. Ele vai fazer. Só que você imagina toda a loucura que não é. Então, por dinheiro, eu diria que com o teto da forma como está, e falando que a Ferrari já passou do limite, aquela coisa toda, eu diria que não. Aí você me pergunta, por que o pessoal não levanta o carro? Talvez eu precisava perguntar um pouco mais para eles e estudar mais a fundo isso. Mas pela minha percepção e de tudo aquilo que aconteceu, você levanta carros entre assim, a gente fala em milímetros, mas 10 milímetros é uma coisa absurda que nas provas antigas, como Mônaco, quando não tinha o asfalto, você levantava para você poder passar nos buracos e nos bueiros, aquela coisa toda. Aí tem pista como Canadá, vamos pegar essa agora. Você levanta o carro para poder passar em cima das zebras, porque é mais rápido passar em cima da zebra com o carro mais alto, porque ele assim perde grip em alguns locais, mas você ganha muito passando em zebra. Só que para o problema que eles têm agora, a gente deve estar falando em ter que levantar muito o carro. Porque se você levanta pouco, de qualquer forma, o movimento ainda existe. E a pancada pode ser pior ainda. Então, às vezes, o carro batendo no chão, ele tem o tremor. Se ele está muito alto, aí ele deve fazer mais o movimento. Do meu entendimento, assim, não posso falar por ignorância, porque eu trabalhei com isso a vida inteira, mas eu nunca trabalhei com efeito solo. Então, está acontecendo agora coisas que o pessoal não sabe. E se você olha para o carro da Alfa Romeo, ela tem muito menos do que a galera. Será que é por isso que de vez em quando anda bem? Não andaram tão bem nessa prova, mas tem aí uma questão que é difícil de entender. Então, o levantar, talvez precise levantar muito. E aí, levantar muito, o carro perde aderência, o cara não tem nem o que fazer. Para levantar muito, não é que anula o efeito solo que eles buscaram, né? Mas diminui bastante, né? O efeito solo, para a gente repetir, a gente fala sempre aqui no Batendo Roda. O efeito solo nada mais é do que o efeito contrário de um avião. Então, o avião mexe a asa para decolar e o avião sobe. A asa, de como é feito tudo embaixo do carro, aquilo é para jogar a pressão para baixo. Então, o que eles querem com aquilo? Que o vento que passa por baixo jogue o carro para baixo e que eles consigam seguir o outro cara da frente. O que é uma coisa que nos 20 anos que eu estive na Fórmula 1 teve melhoras e pioras, mas é muito difícil, porque a carga aerodinâmica de um carro de Fórmula 1 é gigante.
A primeira vez que vi um dos mecânicos subir em cima de uma asa dianteira, você fala assim, meu Deus, vai quebrar. Aí depois você vai pensar, é mais de 1.000 quilos que você sofre com o vento batendo. Então, o cara com 80 quilos ali tava tranquilo, não precisava nem ter se preocupado, mas no começo era sempre assim. Pessoal, daqui a pouco a gente fala do Drogovic e do Enzo, tá? Que grande corrida dos dois. Daqui a pouquinho a gente fala. Ô, Rubinho, é a terceira dobradinha da Red Bull no ano, né? Espanha, Imola e Baku. Uma equipe que começou, imagine, com duas quebras seguidas do Verstappen e uma do Pérez, né? É, Nas duas primeiras corridas, nas três primeiras corridas. Então, que recuperação, que capacidade que tem os caras, principalmente o Adrian Newey, né? Tá muita gente mano. falando assim, que a única solução para a Mercedes é trazer o Newey, né? A Você capacidade dele. lembra que o próprio Newey foi taxado de velho uma certa época. Não conhece mais nada, não sabe mais nada, e ele ali, quietinho, trabalhador, é ainda um dos únicos que trabalha com caderno e caneta, todo mundo com computador, e o cara, ele Jura? desenha, É. desenha, é impressionante, porque ele não gosta que olhem e tal, mas ele fica ali, ele vê uma asa de uma Mercedes, ele vai lá, ele desenha, então é especial. Esse é fenômeno para cima, assim, sabe? Hum. Então, Regi, assim, a gente vai falar da corrida de ontem. 1/3 da prova lutaram, depois não teve mais luta. Nessa condição, eles abaixam muito o giro, economizam motor pra caramba e fica. Então, o cara é assim, na minha época já tinha, esse motor dá para ir usado para a próxima prova, mas para Monza precisa de um zero. Então, os É. caras vão meio que colocando, né? Eu fui ver a lista do Alonso, por exemplo, já está no final da lista dele antes de começar o campeonato, né? Cara, mas o Leclerc também, que está na briga pelo título, já está assim. Então, eu acho que agora, inclusive, a luta não só da Ferrari, mas se a Red Bull for inteligente, ela continua fazendo o carro melhor, porque o carro dá essa condição. A gente via fisicamente mais asa no carro da Red Bull, que o setor 2 deles era muito top, e na reta eles ainda tinham uma velocidade muito parecida. Então, eles vão continuar fazendo isso para aliviar o lado do motor, do câmbio, de todo o processo. Então, eles fizeram um ótimo trabalho e a quebra do início ensinou. Precisa ver se os chefões da Ferrari estão aí mantendo em dia para poder. Porque velocidade a Ferrari é ainda melhor que a Red Bull. Só precisa entender se, quando eles caem para trás, se eles têm um problema de aerodinâmica por seguir, né? Porque tem muito disso, daquela coisa de não conseguir seguir direito. E aí é só o tempo nos dirá. A prova de Montreal, ela é muito difícil para motor e freio. Então, lá a gente vai conhecer muita coisa. Gente, saiu sim a notícia de que o Hamilton, por causa das costas, pode ficar fora do Canadá, mas ele já desmentiu, ele disse que não fica fora do Canadá de jeito nenhum. Vamos lembrar que o Canadá foi onde ele conseguiu a primeira vitória dele, né? E 2007, o primeiro ano dele era a sexta corrida dele na Fórmula 1, e ele vai querer participar de todo jeito, até porque é uma corrida assim muito expressiva, muito legal, e que até une, embora tenha tudo isso que o Rubinho falou, meio parecido até com o Baku, mas vamos levar tudo em miniatura, porque não tem retas tão longas quanto. Tem Uhum. uma retona longa, mas não tem retas tão longas quanto, mas ele garante que vai correr. A Mercedes até falou que estava de prontidão aí para substituir, sei lá, Nick de Vries, de repente, e tal, mas acho que não vai precisar, não. É... Assim, Rubinho, até teve uma pergunta aqui que tem a ver com isso. Perguntaram se os pilotos tomam suplementos alimentares. O piloto, principalmente um piloto do calibre do Hamilton, ele é muito seguido
aquela menina, como chama a menina que fica com ele? A... Ângela. Bom, Ângela. Ângela. A Ângela cuida de tudo para ele. Então, tem, se ele precisar de energia, se ele precisar de aminoácidos, se você tem... E principalmente, para que vocês entendam, o piloto de Fórmula 1 e de alto nível, ele é seguido pela WADA, que é a World Anti-Doping Association, que é de doping. Então, esse cara não pode tomar nada. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Afrin, que muitos usam para abrir as vias, né, de respiração, não pode ser usado. Então, não pode. Neosaldina, você não pode tomar. A Neosaldina é algo que, se você tomar aparentemente com outros tipos de drogas ou alguma coisa assim, se você tomar uma Neosaldina, aparece a Neosaldina. Então, falam, não pode tomar. Então, tem muita coisa que o cara pode e não pode tomar. E precisa de uma pessoa para que dê as direções. Principalmente depois de uma prova de Baku, que você não tem nenhuma semana e você fica num lugar onde você não sabe. Então, você vai comer coisa que você não sabe, você vai... tem muito disso, tá? Então, as pessoas, sim, tratam com suplementos, com os remédios assim, que podem ser tomados. Tem uma série de coisas aí. Legal. Antes de registrar um negócio sensacional de todos esses resultados da Red Bull e do Verstappen de ontem, primeiro a Red Bull fazendo a pontuação plena, né, que é aquela de 44 pontos, né? Primeiro, segundo, mais a melhor volta que foi do Pérez. Segundo, o Verstappen já tem 25 vitórias, que é simplesmente o número com que o Jim Clark foi recordista mundial, depois batido pelo Jack Stewart com 27, e o mesmo número de vitórias do Niki Lauda. Então você soma Niki Lauda com Jim Clark, que eu não vi correr, mas lia e achava assim, foi meu primeiro ídolo no automobilismo. Você imagina o que isso representa para um piloto de 24 anos, né? Pois é, e você é jovem, hein, Regi? Então, você e não vi Jim Clark. Nem pela televisão, que não tinha Fórmula 1, não tinha isso no Brasil, nem tinha o Grande Prêmio do Brasil e muito menos televisão. Olha, é impressionante os números e vai continuar crescendo. A gente falou disso quando ele ganhou a primeira prova, quando ele ainda tinha entrado lá com, acho que ele chegou a ganhar de Toro Rosso, Regi? Eu acho que ele chegou a ganhar uma prova, né? Antes de passar para a Red Bull, será? Não. Não? Ele ganhou a primeira, acho que foi na Espanha, né? Isso, foi a estreia dele na Red Bull. Então, 18 anos, ou seja, é uma... Ô, bonitão, você quer aparecer aqui? Pronto. Na live, Hein? Chega junto aí. Ele já destruiu uma vez, então não tem erro, né? Fala oi. Sabe o que eu pensei hoje, para vocês que estão falando muito do Shurastei, eu pensei em levar o Skip hoje. É que o Skip acabou de castrar e ele ia se sentir muito, muito ruim na estrada, né? A gravação é feita no Velocitada, 2 horas de São Paulo, então, oba, olha aqui, ó, vai saber se eu vou te convidar, tá, amigo? Se não quiser, você finge que eu não te vi. Não vou nem falar quem é, tá? Mas de qualquer forma, para você que é amante dessa história do Shurastei, eu pensei em levar o Skip hoje, né, carinha? Olha lá, esse aqui, ele é um chamego, ó, deita na perna, ó. Eu achei que ele dar uma volta rápida comigo hoje, ele ia se ter que se segurar no carro, mas ia ter sido, né, ainda mais real. Mas de qualquer forma não seria legal para ele, então não levei. Passou aí, não sei se é ele que você vai chamar, o César Unhane. É ele que você vai chamar, não? Não. Passou um outro amigo nosso aqui, mas vou fingir que eu não vi, porque vai que então, vocês trabalham tanto, amigos, que eu sou... Você lembra quando eu, como repórter, ainda lá
na Globo, o cara falava assim para mim, vai entrevistar não sei quem. Eu falava, ó, eu vou olhar para a cara dele. Se ele olhar para mim que ele quer, beleza. Porque não eram todos que eu queria falar quando eu estava lá com um piloto. Então eu respeito muito. Então vocês trabalham demais, é muita coisa. Mas isso é normal lá no PT. É muito difícil você conseguir uma entrevista. A Mariana, dessa vez, conseguiu uma falinha rápida do Stroll e conseguiu o Schaffhauser, né? Então, mas é muito difícil, não é? Tem que ser um cara meio diferenciado, tal, por mais simpático que seja, o Mattia Binotto mas não dá. O Toto Wolff com ela é muito simpático e tal, mas não, fica uma situação até difícil para repórter ou para o repórter procurar, né? Ele fala, ao mesmo tempo que é uma obrigação dele tentar, ele fala, pô, não vou fazer isso, eu vou me queimar com o cara, que amanhã eu posso fazer uma baita entrevista com ele, ele me dá uma informação, tem tudo Então, mas isso, né? foi a mesma coisa, você lembra? Lá em Mônaco, o Ponto falava assim, vai no Rosberg, vai no Rosberg. Tá bom, eu vou. Vou tomar um não, hein? Vou tomar um não, já tô avisando. Eu fui e tal, falei, Nico, what about... Ele fez assim, ó. Lá fui eu, botei o rabinho no meio das pernas e, ó, saí, ninguém viu, mas tem gente que não gosta de falar antes de prova, né? Eu, por exemplo, se eu estiver dentro do carro, eu prefiro não falar. Mas se eu estiver tranquilo, pode vir comigo que eu, assim, tô no meio da música, tô concentrado, mas eu falo na boa. Bom, antes de falar um pouquinho da Fórmula 2, do Drogovic e do Enzo, vou lembrar que o Dudu e o Gabriel Bortoleto eles correm nesse fim de semana em Zandvoort, né? Falei com os dois hoje por mensagem. Eu nem me lembrava que o Dudu tinha andado em Zandvoort, né? Eu pensei que para ele Andou, fosse de novo, ele andou. Tá? andou ano O que você passado. diria para eles? Eu diria, amiguinhos, fiquem tranquilos que o tio Rubens está chegando. Papai vai também, filho. Fica tranquilo, não consigo, não consigo. Faz muito tempo que eu não vou para Holanda, não fui o ano passado. E eu tô indo, Regi, porque eu fui convidado. A gente chegou a falar um pouco disso a vez passada, mas eu fui convidado para fazer um teste em Vallelunga para ser companheiro do Fisichella num campeonato italiano de Ferrari GT. Pô, que bacana! E aí eu vou fazer o teste, mandando bem, se Deus quiser. Nós correremos, acho que Vallelunga mesmo, em setembro. E o Dudu vai estar nesse teste. E eu falei para os caras, ó, já mexe no banco aí que ele vai dar uma volta também. O cara falou, não, pode trazer ele e tal. Então eu tô indo para estar junto lá, que vai ser muito legal para a corrida. E aliás, agora já podemos contar, né, Fefo? O Fefo ia fazer uma surpresa para você, Dudu. Ele ia comigo e com você, e hoje o seu Maurício Ferreira me liga para falar que você tem treino terça e quarta-feira. Miô, Dudu, seu irmão não vai mais. Ele estava tão feliz que íamos estar nós três, mas miô. Então, você vai ter que aturar só seu papai lá. Há muita gente perguntando, por que você nunca teve vontade de correr em Le Mans? Eu corri Le Mans 2016 ou 17 não com me lembrava. O carro da Jumbo. Era o carro o carro dos holandeses. E eu fiz essa prova, mas era um carro que não era tão competitivo. E aí, cada vez que eu acordava, a gente tava 2 voltas para trás. Eu ia dormir e voltar, tava 4 voltas para trás. Eu falei, não, chefe, eu quero vir para cá para poder ganhar. Então, na verdade, eu tô querendo conhecer o local. Isso aí, esse negócio da Ferrari também é uma... Você vê, o próprio Daniel Serra, meu, ele manda muito nesses carros e acabou de ter o resultado que a gente queria que ele tivesse lá em Le Mans. Então, eu estou abrindo espaço ali para quem sabe um dia fazer com os meninos. Opa! Aí sim. Que boa, boa. Essa é furo essa aí, hein? Você vê, O pessoal já escreveu 2 vezes aqui, 2 ou 3 vezes, que eu corri de kart esse fim de semana, né, Regi? Eu sei, tô aí sabendo. eu fico treinando, assim,
O meu limite será, olha lá, o Casagrande, ó, quer ver? Me leva junto, quero andar fora também. Tá bom, filho. A gente pegar na mãozinha, a gente chama o patrocinador. Você fala pro seu patrocinador que eu já avisei você, hein? O tio liga, mas a gente faz um bem bolado ali, já fazemos drupa. Pode ligar pro patrocinador aí que é nós. Mas o kart esse fim de semana foi muito engraçado, porque tava para secar e tinha uma linha meia seca e tal. Na hora da largada eu falei, eu vou desligue. E aí você vê a galera correndo, fala, não, se o Rubinho vai desligue, vamos também. E aí teve gente que trocou, teve gente que não trocou. E era pneu slick total. Quem saiu com o de chuva a pista secou muito rápida. Assim, você me perguntar, então eu sou guru e não, já errei pra caramba pneu. Inclusive deixei de ganhar uma prova com a Stuart em 99 em Nürburgring, porque eu quis ficar com o pneu slick numa hora que choveu. Então eu fui cabeça dura e não é por aí não. Então não acerto toda hora mas tem horas que você tem que ver para onde está vindo o vento, o que está acontecendo. Tem muita coisa envolvida, não é só acreditar na coisa. Mas conta do Drugo e do Enzo, como você viu. Vamos falar, e só lembrando que aquela corrida em Nürburgring era sua mesmo, era para você ter ganho, e que acabou ganhando, inclusive, o companheiro de equipe, que era o Johnny Herbert. Né? É isso então, aí. você tinha que ter ganho aquela corrida, era a sua. Você que já tinha conseguido, inclusive, um segundo lugar para a Stewart em Mônaco. Né? Aliás, o Jack Stewart só para o fala isso, né? O Jack e o Paul falam que uma das maiores frustrações é que eu dei tanto para a equipe, mas não fui eu que dei a vitória. Então eles sentem um pesar, né? Por isso. Então, mas é muito querido. Legal. Bom, Drogovic, vocês sabem, ele teve um fim de semana assim daqueles que não era para pensar em vitória. Então é a hora tinha problemas o carro, não acertou nunca. E na corrida ele conseguiu segurar aquela posição. Ele teve sorte, tá? Ganhou 2 posições assim por sorte, que 2 saíram da frente, e ele tocou no muro. Ele tocou no muro. E o pior, quem estava atrás dele, que era da Red Bull, um dos pilotos da Red Bull, viu ele tocar, avisou a equipe. Então, assim, tipo, vamos para cima dele se liberasse para o safety car. E aí ele deu sorte de novo, que não liberou. O safety car só entrou em cima da linha de chegada ali. Então, a corrida teve, sei lá, 300, 400 metros. Mas a sorte faz parte, né, de um campeão, de um grande piloto. E ele foi muito legal o fato dele ter entendido que aquela corrida era para marcar ponto. Tá? E do Enzo, pelo amor de Deus, que corrida! Que corrida do Enzo, né, que ele fez, largando em 16º, né, acabou chegando em 6º, e está em 8º no campeonato, com a Charrus, que é a equipe mais fraca. O Drugo é líder agora mais do que nunca, 49 pontos à frente do Theo Pourchaire. Qual é a próxima corrida da Fórmula 2, Regi? A Fórmula 2 não tem no Canadá. Não. Deve ser Inglaterra. Inglaterra. Então. Gente, vocês estão me perguntando para o Regi, se o Drugo, num carro competitivo, tem chance de ser campeão ou um grande piloto. De tudo que a gente viu esse menino fazer, desde kart, europeu de kart, ele tem um talento enorme e é aquilo que eu sempre falo, momento de apoiar, até porque esse momento, quando a gente vê ganhando, a gente quer ver o salto logo. Daqui a pouco salta, e se Deus quiser salte, anda numa equipe, vamos supor, eu estou falando do nada, tá? Eu não sei de nada e não é nenhum momento disso, mas vamos supor que ele estivesse andando com um álbum da vida, que hoje está fazendo um bom papel, mas aí no lugar do Latifi. Não tenha dúvida que ele teria chances de lutar por pontos e aquela coisa toda, mas o Brasil não fica satisfeito com pontos. Tudo bem, a gente já está muito tempo sem piloto brasileiro e talvez a gente tenha um pouco mais de paciência e é o que a gente quer, para a gente ter paciência, para apoiar, para o cara ir subindo e subindo, subindo. Então, o Drugo, ele tem todas as qualidades. Eu já vi ele andando de simulador, já vi ele andando de kart, já vi ele andando agora de Fórmula 3 e Fórmula 2.
e o menino é muito bom. Precisa do nosso apoio, precisa do apoio de patrocínio. Eu já ouvi um monte de gente falando que vai apoiá-lo. O Enzo está numa fase muito boa de impressionar, mas eu acho que a impressão dele ou abre uma porta tremenda para ele sentar num carro de Fórmula 1 e impressionar, ou alguém de equipe melhor da Fórmula 2 fala, vem cá, vamos tentar ser campeão aqui no meu carro. Esse é um ponto positivo também. Então temos 2 pilotos batendo na porta por ali. Legal, é isso aí. Eu também acho que tem. As oportunidades não são tantas. Não. O Enzo precisaria ainda fazer um ano de Fórmula 2 numa equipe boa, e acho que ele está mostrando para isso. E o Drogovic, é isso que o Rubinho falou, gente. Eu falo sempre para os eventuais patrocinadores, aí, quem sou eu para vender um patrocínio desse tamanho? Mas a empresa que acreditar hoje no Drogovic pode se tornar o Banco Nacional de amanhã, né? Que foi o que aconteceu com o Ayrton Senna. Então, ele começou pagando ali o que podia e, de repente, virou grande. Nossa, é uma coisa que faz o banco ser lembrado até hoje, embora o banco nem exista mais. É verdade. Tem boné, né? Tem boné que vende hoje. Você vai nas pistas, tem É o que boné mais vende. nacional. Boné nacional vendendo. Então, com certeza, a marca, quando né? Muita gente lembra do Rubinho Arisco. Então, é aquela coisa. É porque algum tempo atrás marcou bastante. Então, com certeza, é um ponto muito positivo. Verdade. Aí você vê pilotos que estão lá. Não que o Stroll. Primeiro, o Stroll ele teve uma fase boa, mas agora tá demais, né? Tá batendo demais. E o Latifi. Agora, o Stroll ainda tem nível para estar lá, fora o dinheiro, Tem, tudo. O tem Latifi mesmo. eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. É assim, é aquilo. Se ele paga 20 e chegar alguém com 15, leva. Entendeu? Uhum. É um cara muito legal, a equipe adora. Ele, assim, pelo que se sabe, a família leva comida para todo mundo. É assim, muito, muito legal. Mas, como a gente já viu em outras situações, em outras categorias, ele não. Se fosse talento por talento, e desculpa a minha dureza, não era para estar lá. Então, Não, essa é bem a verdade. não era. Mas é uma situação assim, a Fórmula 1, com esses 20 lugares apenas, e sem contar que de interessante mesmo existam, vamos dizer, 8 para ser bonzinho, 10, né? Uhum. Mas é muito difícil atingir, tanto que um Oscar Piastri está aí, né? Falar gênio é um pouco cedo, mas é um cara Muito muito bom. excepcional e está aí procurando um lugar e não tem, a não ser que o Alonso pare, que eu não acredito, É, ele está ali na Alpine, né? e não é só a questão do que está guiando, do que está marcando ponto, é a questão do desenvolvimento do carro. Hoje, com o simulador, com pouca pista, né, tempo de pista, a direção que um piloto dá para o desenvolvimento do carro é extremamente importante. Então, o Alonso deve estar sendo certeiro nessa situação. Então, aí, ó, pega o outro aqui que estão perguntando. O Paulo está perguntando. E o Mick era para estar lá? Ah, É assim. essa era a pergunta que eu queria te fazer. Vamos lá. Mick, o que ele fez de kart? Ele foi vice-campeão do mundo de kart. Então, você fala, opa, mas falaram que ele tinha os melhores motores e não sei o quê. Bom, aí vai subindo. Primeiro ano que ele sempre correu numa categoria, ele não foi bem. É uma realidade, ele não foi bem. No segundo, foi lá e ganhou. Ou teve chance de chegar entre os 3 primeiros. A Fórmula 2, ele num primeiro ano, foi bem mais ou menos. No segundo, ele começou mais ou menos. E a segunda parte do campeonato, ele detonou. Ele ganhou tudo. Então, você vai falar assim para mim, se eu acho que o Mick é ruim. Não é. Não é. Mas ele sofre uma pressão enorme por ter o pai, né, com todo o resultado que teve. Vem num momento que não deve estar fácil, porque bater em Mônaco, fora todo o estresse, tem aí uma situação que, ó, entrou o Alexandre Trita aqui,
Queria só mandar um abraço ao vivo, agradecer. Seu kart estava bruto, irmão. Tamo junto, obrigado, porque o meu kartinho era de 2016. Se não fosse o Trita, sendo muito gentil em falar, não, pega o meu que eu não vou estar. Tamo junto, irmão. Vamos com tudo, que foi a única chance que eu tive de andar bem na DD2. Mas é isso, o Mickey, ele tem, se ele tiver tempo, eu acho que ele vai mostrar. Eu não acho que ele entra na lista dos fenômenos, ele está numa lista ali dos muito bons, até por ter ganho categorias no passado, mas depende muito se ele vai ter tempo de mostrar, porque agora a cabeça fica bagunçada, cara que bate, cara que puxa vida, a Fórmula 1 ela consegue te jogar muito mais para baixo do que para cima. Então é quem dura, quem tem a chance de estar ali por mais tempo. Ô, Rubinho, mandei um abraço por WhatsApp para o Antônio Félix da Costa, que ganhou em Le Mans, e que a gente dá a sorte dele estar assistindo aí. Antônio, entra nessa aqui para bater um papo, Antônio. De qualquer forma, é um cara para a gente chamar, se ele não estiver vendo hoje, para a gente marcar com ele, que ele entra na boa, na boa. Entra, ele é muito... Ele é um cara muito do bem. Inclusive, eu liguei para ele, eu estive em Portugal para fazer uma palestra, e eu falei, poxa, vai me levar para jantar, e ele estava treinando. Esse aí anda de tudo, né? Treina de tudo, tal. Então, com certeza, é um cara muito legal que a gente tem que chamar assim. Tá bom, gente, vamos ver. Vamos pegar uma pergunta boa aí, vamos lá. Olha, a Débora falou que a Débora sempre faz uns comentários muito bons, né? Sim. Ela falou que o boné, inclusive, da Nacional é caro, não é só... Eles vendem caro. O Lucas está falando, o Gasly foi bem. Esquecemos de falar. Foi muito bem, né? Desde o momento ali que começou a prova, ele estava mandando demais. O Tsunoda até fez uma ultrapassagem boa, estava indo muito bem, mas o Gasly detonou ontem também. Ele merece uma nota muito alta. Aliás, sobre o Gasly, quem por acaso não tenha visto, entra lá no meu Instagram, @regileme. Eu fiz um post que ele está dando uma entrevista, e o Ricardo, com toda a fase que ele está atravessando, embora ele tenha feito uma corrida bem melhor ontem, ele pega um canudo assim e fica falando Pierre Gasly. Quer dizer, o cara não tem tempo ruim, né, velho? Qualquer coisa. Esse cara faz a vida ser alegre de qualquer coisa, qualquer situação que ele estiver passando. O RH estava falando aqui, o caso da asa, a asa do Tsunoda. Então, para vocês entenderem, por que uma equipe chama o cara para dentro do box? Porque, primeiro, aquilo lá é o chamado malfunction. Então, tem alguma coisa que não está funcionando. Então, se o cara puxa na telemetria e vê que metade da asa está aberta, para acontecer uma catástrofe, que é quebrar ela para o lado contrário, né? Porque ele não sabe explicar o que está acontecendo. Fórmula 1 não dá para brincar. Você imagina, você está no meio do voo com o aviãozão e metade da asa está para um lado e metade está para outro. O carro ia puxar para um lado. Então, enquanto a asa funcionava, que o mais importante não era ela abrir, era saber se ela vai fechar. Porque, gente, se você fizer aquela curva com ela meio aberta, vai ser uma pancada. Que assim, é casca de banana, o que mais você pode imaginar que escorrega, vai escorregar. Então, o cara não pode se dar o direito num Fórmula 1, num Fórmula 3, com a potência que tem, já é perigoso. Fórmula 2, já, sem dúvida nenhuma, o cara vai chamar para dentro do box. E Fórmula 1, não tem o que falar, porque a gente já perdeu, na época, né, o De Angelis quebrou asa, né, morreu. Teve muito... Os acidentes acontecem por ordem aerodinâmica. Então, quando o cara vê um negócio desse, não tem nem o que ele falar. O Ratzenberger também pode ter sido por causa da asa, né? Eles citam. O Ratzenberger, assim, não é 100%, porque nunca conseguem falar, mas a chance é muito, muito, muito enorme de ter sido um aerodinâmico.
E em relação a este caso do Tsunoda, o velho silver tape salvando tudo, né, cara? Isso Segura mesmo, né? as fitas são assim, na Stock Car é impressionante o que segura um capô, uma silver tape dessa. Então, com Não, certeza salva a vida. vai do kart para a Fórmula 1, impressionante, né? Isso Aí, não tem erro. alguém que mora em Montreal falando, Rubinho, vem para cá. Tá? Olha, não vai dar, o Rubinho vai estar acompanhando o Dudu em Mas eu Zandvoort. adoro. Montreal é uma Eu cidade que também, eu adoro. Os também. restaurantes, como chamava assim, tinha um restaurante que era sensacional. Você encontrava quase todos os pilotos naquela rua que é fechada para você que mora em Montreal ou para você que já visitou. A Tem uma velha rua Montreal. assim, eu acho que a rua é sempre fechada porque fica um movimento a pé. E sexta-feira parece que é carnaval, assim, Não, essa cheio de você está gente. falando. Você está falando da Pius, Pius a rua é a rua onde Pius. tem os restaurantes? Uma das que travessa da Santa Caterina que ficam os malucos fazendo festa lá o dia inteiro. Isso, Fecha a mas lá rua. é onde tinha o restaurante e onde ia todos os pilotos. Então, É, era demais. Tem lá os pratos, onde todo mundo pinta. é. Eu vou até procurar qualquer hora eu posto uma foto dos pratos. O cara dava o prato e você pintava, fazia lá o desenho e tal, É. e deixava Eles têm, assinado. onde tiver restaurante italiano bom, é onde eles vão. Mas fora É. isso, tem a velha Montreal, que é lá em cima, também é legal que de qualquer hotel que você estiver vai a pé, que ali tem uma rua. Crescent Street, eu acho que é essa, viu, Regi? Tem a O, Crescent também, é, Mas a Pius eles fecham. Põem mesa e cadeira na rua. é que Mas a você podia Crescent ficar também é. mais. Eu, 11 horas, estava dormindo, Regi. De repente, você foi para Pius, eu Eu fui para ficava. Crescent. Eu ficava. Não, essa festa demais. É incrível. Você vê assim, gente sem camisa, você olha no termômetro, está 17 graus, né? No verãozão deles, né? É muito legal. Isso aí. Sabe que muita gente me pergunta assim, qual é a corrida preferida da sua vida se você tivesse que me recomendar para ir? O cara já vai sugerir Mônaco. Eu falei, não, amiguinho, essa não. Essa É, não, que é um bagunça total, não vai dar. Vai em Mônaco sem corrida. Agora, a é. preferida minha são duas, na verdade, e muito parecidas, porque as cidades são agradáveis: Montreal e Melbourne. A Austrália e. Melbourne é sensacional mesmo. Melbourne é assim, gente sorrindo o tempo inteiro, dá para você ir na pista toda. Eu concordo. Mônaco é legal para quem está lá dentro. Mesmo assim, os pilotos ficam muito reservados, não conseguem sair muito. Então, eu diria que como evento essa de Montreal era sensacional. Assim, eu adorava Silverstone, mas Silverstone a gente encontrava lá no Pato. Quem gosta de panquequinha de pato com o molho barbecue, a gente encontrava, os brasileiros encontravam lá, era muito legal também. Então, eu encontro muita gente. Outro dia encontrei um casal indo para uma corrida que vão 2 ou 3 por ano para curtir. Então, acho isso muito legal. Para quem não conhece e tem condições, Melbourne é uma que vale a pena ir. É longe, mas vale a pena passar a semana lá. Esse restaurante que o Rubinho falou, de Silverstone, fica, na verdade, em Towcester, né? Que é a cidadezinha lá. Toaster, é isso aí. E o restaurante chama Rice Bowl. Rice Rice Bowl, é Bowl isso é aí. um chinês. Oh, Assim, gente, se vocês olharem para frente, você fala assim, não, não vou entrar nessa biboca aí. não dá, velho. Mas entra que é bom, entra que é bom. Lá eu era conhecido como Lubinho. Era lá mesmo. Boa. A gente conhece a família toda, mãe, É. pai, as filhas que já não estão mais lá, que foram estudar fora. Tudo. Bom, gente, eu acho que a gente matou os assuntos aí, a não ser que se tem alguma coisa, que o Rubinho tem alguma coisa a mais para dizer. Quem é o melhor piloto? Meu filho mandou perguntar se o Leclerc ou o Verstappen. Os dois são fenômenos. Os dois, o Verstappen, eu sempre falo, foi campeão do mundo de kart quando o Leclerc foi segundo no mesmo campeonato. Então, são dois talentos natos, os dois com condições de serem
múltiplo campeões da Fórmula 1. Então, essa é a minha opinião. Legal, gente. Estão falando aí para a gente falar do rádio do Tcheco, já foi falado no início, comecinho, e quem não pegou, depois está aqui no Instagram do Rubinho e está no YouTube. O canal chama Automotor por Reginaldo Leme, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Daniel Ricciardo andou melhor mesmo essa prova. Não tenha dúvida que no rádio ele queria dar uma buzinada, falando: eu estou mais rápido. Teve um momento em que não estava tão próximo, mas pode ser que eles recuperaram um áudio de 5, 6 voltas, a gente não sabe. Então, e aí teve uma hora que ele estava mais rápido e mereceu chegar na frente. Então, só para vocês saberem. Tá legal, gente. Então, grande abraço a todos. Um abraço aqui da gente, né, o Skipilino. Fala, manda tchau. Esse aqui já, depois qualquer dia eu já falei também que eu vou postar de novo ele quando era pequenininho, invadindo uma live, eu e o Tony Canaan, que aliás é uma pessoa que eu chamei de novo aqui, mas hoje eu cheguei em cima da hora do Acelerados, eu gravei o Acelerados até mais ou menos umas 4 horas da tarde e vim para cá para a gente fazer a nossa live, tá? Quando você vai para lá, você vai que horas lá para Mogi? Eu vou cedão, 6 horas da manhã. Cedão. Você vai de carro? Vou de carro. 6 horas da manhã, grava o quê? Umas 5 horas lá? Né, a gente grava, hoje eram, se eu não me engano, 13, 14 episódios, né? Hoje eu gravei Paraty, Quantum, assim, teve carros excelentes. Eu gravei pela primeira vez um McLaren. Hoje eu postei todos os carros que eu gravei. Uma Porschona GTS, Carreira, assim, os carros estavam excelentes. E hoje eu testei o Fiat 147 do Vagnão com a escada no teto, bateu todos os recordes, já vou avisando, e testei o Dodongo, que foi o Fusca que a gente, né, é um clone, né, não tinha como trazer o carro, até porque o carro, infelizmente, não tem condições, o carro acabou. Então, foi uma homenagem, deve sair daqui 2 semanas, para você que curtiu a história do Churastei, do Jesse, vai ser uma homenagem muito bonita. Já vou falando que eu me segurei muito para não chorar, mas foi de muita emoção. Ô, Rubinho, só para terminar, quando você vai para lá, quantos... Uma vez eu pensei assim, pô, cara, o Rubinho está indo toda semana? Lógico que não, né? Não dá, né? Eu gravo uma vez por mês, Regi, mais ou menos. Tá bom. Uma vez por mês, aí a gente grava... Hoje a gente até dividiu uma pauta lá, porque teve bastante coisa, teve um Audi RS5, e eu não gosto de saber dos carros. Eu, na verdade, eu gosto de chegar lá, ver o texto na hora e dar de bate-pronto. Eu não gosto de saber dos carros. Eu vou e chego lá e acho o máximo isso. Eles só me passam a cavalaria, o torque, o peso, e aí eu dou de bate-pronto porque eu acho mais natural da minha parte. Aí as pessoas perguntam, quantos carros você já testou? Pelo que eu sei, foram mais de 250 carros. Meu Deus! Tinham hoje 3 donos da Paraty. Que ano essa Paraty? A Paraty era 89. Eu tive uma Paraty, então me colocaram para andar nela. Então, é sensacional. As pessoas... Tem gente que assiste o Acelerado só pelos carros mais antigos, não pelos novos. Então, tem gosto para tudo. E eu deixo aqui até o convite. Se você tem algum desejo do teu carro ou de algum tipo de carro, escreva para Acelerados, porque a gente precisa dos carros, né, para testar. Às vezes a gente consegue um carro daqui, um carro de lá. Esse do Fiat, que é uma história, né, do Fiat 147 passando todo mundo, passando Fórmula 1, passando os GTs. Então a gente fez uma pauta muito engraçada. Mas a gente sempre está precisando de carro. Então, para você que quer passar uma tarde comigo lá no Acelerados, é só você contactar e a gente leva o carro lá para testar
E aí manda ver nele, uma volta rápida nele. Legal, essa é uma boa sugestão, gente. Vocês estão perguntando onde é, repetir o nome, é Velocitar, é um circuito de Velocitar, que é dentro de uma fazenda, então é particular. Não dá para ir assim, todo mundo chegar Do lá nada, chegar na porta não entra. não entra. Então tem que fazer ter esse canal que o Rubinho deu aí, para vocês fazerem isso, tendo carro ou não, mas conversa aí com acelerados, tá Olha bom? lá, um chevetão. Fica Eu não entre testei Mogi Guaçu. chevetão ainda, hein? Manda ver, É. escreve lá, manda Pô, um Chevetão. chevetão que eu testo. Então fica entre Mogi Guaçu e Mojimirim, entre não, na região lá. É super legal, é maravilhoso de ir. Maravilhoso mesmo. Mas, enfim, mas é uma propriedade particular. Pessoal, grande abraço a vocês. Lembrando de novo, no Instagram do Rubinho e no YouTube, Automotor por Reginaldo Leme. E não esqueça no meu Instagram, estou precisando de mais gente lá. Quero chegar nesse 1.200.000 do Rubinho. Não, metade. Chegando metade, tá bom. Regileme, @Regileme, tá, gente? Para você que está perguntando do Tesla, eu já testei o Tesla, inclusive tem lá, entra no YouTube, você vai acelerados, volta rápida, tem o Tesla que é engraçadíssimo. Tem o de 1.032 cavalos e um outro também. Então pode ir lá que está lá. Tem uma sugestão de uma Blazer aí também. Aí quero ver aquele rolling todo lá. A Blazer tem um centro de gravidade alto, hein, gente? A gente vai bater a porta no chão. Mas eu tive duas. Duas Blazer? Que coisa boa. Então tá bom, gente. Um abração para Valeu. vocês. Boa, Rubinho. Valeu, a gente fala, tá? E boa viagem e boa corrida do Dudu, tá? Valeu. Tchau, tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau. Beijão.